Vamos lá então. Bom, para vocês implementarem um joguinho, vocês precisam basicamente de duas coisas. Vocês terem o controle pelo teclado, tá? Então eu clicar na setinha, apertar a setinha para um lado, setinha para o outro, para cima, para baixo, apertar espaço, apertar enter. Então eu tenho que ter esse controle para saber que tecla que eu pressionei e o que eu tenho que fazer associado a cada tecla dessa. E também, geralmente nos jogos, você tem o quê? Você tem alguns elementos que se movimentam, tá? E aí esses elementos, eles se movimentam utilizando, independente do resto do programa. Então você não vai ter que clicar para o lado ou apertar o botão para um lado ou para o outro para que esse movimento ocorra, certo? Então é como se eu tivesse coisas sendo executadas de forma paralela. Tá? E é exatamente isso que acontece. Tá? Com esses Core 2, Core 4, aí, quadricore, octacore, então você consegue executar vários códigos de forma paralela. Tá? Antigamente a gente falava que era só concorrente, tá? Mas ela é concorrente e pode ser paralela também, dependendo de como você faça, na verdade, dependendo do que você tem de máquina. Tá? Então, quando a gente pensa em trabalhar concorrente, processos rodando em paralelo, e existe uma segunda forma, onde dentro de um único processo eu tenho um conjunto de execuções paralelas, tá? De execuções concorrentes, que a gente chama de threads. Tá? Então, as threads, na verdade, é dentro de um processo único que você está rodando, dentro da sua aplicação que você está rodando, você ter execuções concorrentes. Tá? Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que pode ocorrer fazer dois cálculos em paralelo, eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então eu posso estar lendo o teclado meu, sabendo o que eu estou teclando, e paralelamente a isso, um objeto está andando na tela e outra coisa está acontecendo. Certo? Então, para ocorrer essa programação concorrente, a gente precisa ter quem? Esses threads. Tá? Mas o thread não é assim, eu quero rodar com thread. Não, não é assim que funciona. Tá? Ele funciona de que forma? Eu tenho que programar com threads, eu tenho que definir com threads o que vai ser feito. Tá? Então eu falar, esse cara aqui vai rodar numa thread paralela. Então eu tenho lá, vamos pensar aquele joguinho do meteoro lá, que você tem a navezinha e as bolinhas andando, e aí você atira, ela quebra no meio, tá? Então essas bolinhas, elas têm vida própria, certo? Então quando você atira nela, ela cria um ângulo aí, sai com a bolinha para cada lado, e aí isso vai acontecendo tudo paralelamente, tá? De forma concorrente ao controle da sua navezinha. Tá? Então, essa é a ideia principal de threads. Como que eu implemento o thread dentro dentro do Java? Então, vamos entender lá. Então, quando eu quero criar uma thread no Java, é fácil, tá? Quando eu quero criar uma threadzinha no Java, é bem fácil. É só fazer isso aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. Thread T. Estou criando uma thread chamada T, tá? Na verdade, o identificador para uma thread. Aí eu crio a thread a partir de um objeto, de uma classe, e aí eu starto ela. Startou, essa thread está rodando paralela à minha thread principal. Ou seja, o meu programa principal começou aqui, chegou aqui, inicializou os componentes, colocou um objeto lá na tela para mim, colocou outro objeto, criou um objeto, e aí o que eu fiz aqui? Eu peguei e falei, agora cria uma thread à parte, tá? Ou seja, cria uma execução concorrente, que dentro dela está rodando esse objeto. Mas o que do objeto ele vai rodar, professor? Aí que é a parte mais complexa da threads, tá? Então isso daqui cria uma thread que executará o objeto passado como parâmetro.
tá? Então, é só criar. Se eu quiser criar um monte de thread, professor, pode criar? Pode criar um monte de thread, tá? É interessante você criar até um monte de thread e colocar dentro de uma array list de thread. Olha que coisa de louco, né? Você vai criar um monte de identificador de thread rodando dentro de uma array list. E aí você consegue gerenciar. Então, eu quero rodar 10 threads, eu quero 10 objetinhos rodando. Posso criar um vetorzinho de 10 threads, ou posso criar uma array list, tá? Sem problema nenhum. Então, eu poderia ter aqui, ó, lembrando que quando você vai criar thread, o ideal é que você tenha um identificador para cada thread que está em execução, tá? Para evitar que você não tenha o controle sobre elas, tá? Então, para isso, a gente geralmente cria o quê? Ele cria a thread como sendo um atributo da minha classe, tá? Eu coloquei aqui embaixo só para mostrar como que funciona, mas o correto seria eu colocar essa thread e ter aqui em cima, ó, como um atributo privado. Eu poderia ter aqui também, ó, uma array list, tá? De threads, que são as listas de thread. E aí eu posso ter algo assim, ó. Aí aqui o que eu faço? Eu vou criando um monte de thread paralela e jogando um monte de objeto lá dentro. E aí ela vai rodar um monte de coisa em paralelo. Tá? E aí eu gerencio todos eles através desse array list aqui. Ou seja, cada execução paralela está associado a uma posição dentro desse meu array. Certo? Então, quando a gente trabalha com thread, o ideal é não fazer o jeito que eu fiz aqui, ó. Mas aqui dentro eu só tenho isso, eu não tenho muito mais coisas, tá? Então eu fiz uma coisa bem simplesinha, só para vocês entenderem o funcionamento de thread. Mas o ideal seria eu criar essa thread aqui, ó. Tá? Aqui em cima, como sendo algo privado, tá? Porque faz parte da minha classe. Tá? E aqui embaixo eu só coloco um dist. E aí eu indico qual objeto que vai ser executado. Ah, professor, então eu posso pegar qualquer objeto e mandar ele rodar dentro da thread? Pode. Mas esse objeto tem que ter uma característica, tá? Esse objeto ele tem que ter um cara diferente aí dentro. Como assim um cara diferente? Eu criei aqui, ó. Quer ver? Esse aqui na verdade é um testezinho que eu fiz, tá? Então eu fiz aqui, ó. Vou rodar esse projetinho. Tá, esse daqui, ó, esse cara vai rodando independente. Aqui eu tenho o teclado que mexe de baixo, ó. E eu consigo andar com ele, tá vendo? Então tem dois caras aí independentes, ó. E esse cara ainda é meio doidão, ele faz o movimento do jeito que ele quer, tá? O de baixo o movimento é fixo, sem aceleração, velocidade constante. Tá? E aí você poderia criar tirozinho, então cada tiro que você faz é uma nova thread que está rodando paralelo, esse tiro tem um movimento, tá? Mas como que funciona esse cara? Vou mostrar para vocês. Então, o que eu criei? Na verdade, eu criei dois objetos aqui, ó. Um objeto chamado andante e um objeto chamado controlado, tá? Então, eu vou explicar primeiro o controlado para vocês entenderem o que eu fiz nesse projetinho. Então, o controlado é um cara bem simples, tá? Esse controlado aqui é um cara bem simples, que eu estendi, ó, esse controlado é uma extensão de um label. O que é o label? Ah, professor, mas label não é esse cara que você pega e põe aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, vou botar lá. Nossa, tem 42 mil abas abertas aqui. Ah, professor, mas o label não é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui mesmo. Cadê? Deixa eu pegar aqui minha tela jogo aqui. Eu posso pegar aqui, ó, e trazer esse cara aqui. Esse cara é o JLabel, tá? Então, é um objeto de tela que pode ter um desenho, tá? Que nem eu fiz aqui, ó. Esse cara aqui é um label para mim, ó. Tá? Ele chama alvo, tá? Eu coloquei ele aqui só para exemplificar. Então, é um label que não tem texto, ó. O texto dele é vazio e ele tem um nome, tá? Então, esse daqui, ele é o componente básico aí, ó. É o componente comum para colocar a imagem na tela,
Tá? Então, para você desenhar uma imagem na tela, a forma mais fácil qual que é? É utilizando um JLabel. Certo? Então, o que, que eu fiz? Eu falei, ó, se o JLabel é o cara da vez, o que, que eu posso fazer? Eu posso criar ó, um cara que eu chamei de controlado aqui, ó, que é uma classezinha nova que eu criei, que ele estende o JLabel. Ou seja, o meu controlado é um JLabel, mas que agora eu vou colocar outras características dentro dele. Tá? Então, ó, uma característica que eu coloquei, ó, andar para a direita. Tá? Andar para a esquerda. Então, o meu só anda para a direita e para a esquerda. Certo? Então, eu criei dois métodos nele, ó. Um anda para a direita, outro anda para a esquerda, que faz o quê? Ó? Ele tem esse controle, ó, ele tem a posição X e Y dele. Tá? Então, ele tem a posição X e Y, e aí, através do set location, eu consigo mudar a posição dele. Então, cada vez que eu clico do lado, eu chamo esse método andar para a direita aqui, e ele muda o tamanho de X para mais um, e dá um deslocamento no próprio objeto. Então, ele vai setar a posição do objeto mais para a direita ou mais para a esquerda. Ah, mas agora o negócio está aqui, ó. Sim, a parte importante está aqui, ó. Tá? Que é o meu construtor. Tá? Esse construtor é o cara que é executado na hora que eu mando rodar. Tá? E esse construtor, o que ele vai fazer? Olha que interessante. Ele usa o setIcon para colocar a imagem lá dentro. Ó. Tá? Então, essa linha aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é o construtor que recebe uma referência para o container, tá? O que é o container? O container é ou a sua tela principal, não é esse cara, deixa eu fechar esse cara aqui, inicial. A tela do jogo aqui, tela jogo. Tá? Então, para esse caso, o meu container é o meu JFrame inteiro. Mas eu poderia pegar e colocar aqui, ó, um painel. Deixa eu já subir containers. Cadê o subir container? Aqui. Acho que eu apaguei o painel aqui do meu. Acho que eu apaguei o painel do meu. Que zica. Tá? Então pode ser um painel normal aqui dentro. Ó. Soltar um painelzinho aqui dentro. E aí eu posso jogar o meu componente dentro desse painel. Tá? Então, esse meu construtor, o que, que ele faz? Tá? Ele recebe aonde você quer jogar o seu objeto, onde você quer inserir esse objeto, em que componente da minha tela que eu quero inserir esse objeto, mas tem que ser um painel ou a própria tela, tá? Uma string contendo o endereço da imagem, a posição X e Y que eu quero criar ele, tá? Então, ó, esse controlado aqui, ele recebe aonde vai ser inserido, tá? O endereço da imagem dentro do seu projeto e o X e o Y, a posição onde vai ter inserido, tá? Aí o que, que eu faço? Eu uso o setIcon. O setIcon é esse cara aqui, ó. Deixa eu fechar todos os negócios aqui. Windows, Close All Documents. Vou abrir só o que eu preciso aqui. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu estou vindo aqui, ó. A primeira coisa a fazer é eu vir dentro do ícone dele, ó, e definir qual que é o objeto. Tá? No caso aqui é o novo. O João perguntou assim, esse jogo é mais ou menos isso aí, João. Mas aí vocês podem escolher tipo Enduro, qualquer outro joguinho onde você tenha objetos na tela e é sempre 2D. Ah, eu quero fazer um Enduro, dá para fazer Enduro também. Só que Enduro, o que, que você vai fazer? O seu carrinho vai ficar embaixo movendo para um lado e para o outro, e o resto das coisas vão descendo aqui, ó. Tá? Então eu sei que estão várias
vários joguinhos aí que foram feitos aí o pessoal dos outros anos, tá? Então, ó, o que que eu faço aqui no meu controlado, ó? Eu passo onde ele vai ser inserido, qual que é a imagem, o X e o Y. Então eu seto através desse cara aqui, ó, imagem, eu consigo pegar a imagem que está lá, um ponto JPG que eu tenho lá, e trazer para dentro desse objeto. Depois eu dou um set location, que é a localização, a posição dele. Aí eu seto os parâmetros aqui para saber onde que ele está posicionado, para não precisar ficar pegando informação de dentro do JLabel. Tá? E aí, por fim, aqui, ó, eu dou um mundo.add. Então, eu recebo onde ele quer que insere, eu vou lá e falo, ó, adiciona esse cara aqui, esse meu objeto que eu criei, nesse mundo. E aí eu consigo inserir esse objeto onde eu quiser. Tá? Aqui ele fala a posição inicial, eu tenho que ter esse parâmetro aqui. Ó. Então, isso daqui é padrão, tá? Para a criação quando a gente está trabalhando com layout absoluto. Então, a primeira coisa que você faz na sua tela é clicar nela aqui, ó, vem aqui em frame e tem o layout. Você deixa o layout absoluto, tá? Que é a posição X e Y fixa, que não mexe, tá? Por quê? Porque se usar outros padrões aqui, ele não vai colocar as coisas no lugar que você quer, certo? Então, absolute layout, deixa ele padrão, tá? Aí, você vai criar os seus objetos jogando dentro da tela a posição que você quer através desse formato aqui, ó. Então, leio a imagem vamos colocar aqui detalhado aqui. Faço a leitura do JPEG, da imagem JPEG e armazeno em ícone. Tá? Depois, defino a posição. Ô, André, aumenta um pouquinho a letra, eles estão pedindo. Ah, perdão. Tá? Então, ó, o que eu faço? Ao controlado, eu recebo o container. Tá? O construtor recebe uma coordenada do container, vírgula, o caminho do arquivo com a imagem e a posição, vou colocar assim, x, y, do objeto na imagem, tá? Onde eu quero colocar ele na imagem. Aí, o que eu faço? Eu dou um set icon aqui para pegar a imagem. Então, isso aqui eu pego a imagem do arquivo e trago para o meu objeto. Depois, defino a posição, que ele vai aparecer na tela, tá? Dentro da janela que você definiu. Depois, eu armazeno as posições, a posição do objeto. Ah, professor, você não poderia ficar pegando get location, dá muito mais trabalho, tá? Então, trabalhando dessa forma é muito mais simples. Tá? Eu guardo sempre a posição dele. Ah, não precisava, eu poderia guardar a imagem? Tem necessidade? Você vai mudar essa imagem? Ah, se for mudar a imagem, beleza. Senão, não precisa. Porque você carregou ela, guardou dentro do objeto, a partir daí ele vai ficar lá. E aqui, por fim, eu vou adicionar o objeto, que é a imagem dele, dentro do container indicado. Tá? Então, eu vou passar, ó, coloca essa imagem aqui na posição tal desse container. Então, ele vai colocar esse cara lá. O andar para a direita, andar para a esquerda é simples. Eu adiciono mais no X, ou subtraio do X 5 e 5. Ah, eu queria ser mais rápido, aumenta o tamanho aqui que ele vai dar um pulo maior. Tá? Então, esse objeto aqui é um objeto simples. Tá? Ou seja, eu estou colocando uma figura dentro da minha tela. É só isso. Ah, mas esse aqui movimenta? Movimenta baseado com controle, tá? Baseado na minha. Beleza? Ah, é o seguinte. Depois traga a maquininha, depois você passa o rapaz do seu com a maquininha.
tem como fazer Pix? Tem. Ô, Brasilzão. Ô, Brasil. Ela não ajuda. Ah, Pimenta, O Brasil tá como? Operante, pega Vai nada. lá. Vou entregar pra ela. Aí você me Eu manda. vou tentar falar com ele aqui, senhor. Peraí. Tá, pessoal? Então, esse objeto aqui, ó, é um JLabel que eu modifiquei ele para fazer o quê? Só para andar para a direita e para a esquerda e colocar a imagem que eu quiser aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, eu usei ele, quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da minha tela jogo. Eu coloquei o nome dele aqui porque ele vai ser um objeto controlado, vai fazer parte da minha tela, então ele é uma característica da minha tela, tá? Um atributo da minha tela. Aí o que eu fiz? Ó, eu falei assim, ó, cria um controlado, ou seja, cria um objeto controlado, tá? Que tem esse controle para um lado e para o outro, andar da direita e para a esquerda. Coloque nessa tela, o diz é a própria tela, né? Estou na minha tela aqui, ó. Na verdade aqui, né? Estou no meu JFrame. Então, ó, eu quero adicionar esse objeto controlado no meu JFrame. Ele vai ser a partir do novo .png, que está aqui, ó, novo .png. E vai estar na posição 300, 300. Então, aqui, ó, adicionar um objeto da classe controlado na tela atual. Vou colocar aqui no frame, JFrame, mas poderia ser dentro de um painel, tá? Com a figura do arquivo barra novo.png. Então se eu criar qualquer figurinha, copiar a figurinha de onde quiser, eu posso colocar aqui? Pode colocar aqui, sem problema nenhum, tá? Na posição 300,300. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Bom, então o controlado é simples. E aí, como que eu controlo isso, professor? É fácil, ó. Você vem aqui, ó, na interface onde você quer controlar ele, onde você quer ter as coisas, clica com o botão direito, vem em eventos e KeyPressed Eventos, tá? Ou seja, quando eu pressionar uma tecla, tá? Nesse formulário como um todo, o que ele vai agir, o que ele vai fazer, certo? Então, nesse KeyPressed aqui, ó, o que eu faço? Eu faço uma análise. Esse evento aqui, ó, ele tem o código da tecla, tá? Então, toda vez que você apertar uma tecla, ele chama esse cara aqui, tá? Que eu criei como? Criei assim, ó, associei ele, ó, evento KeyPressed, ele criou esse método, tá? E nesse método eu vou analisar esse evento, ó. O que desse evento? A tecla que o cara pressionou, tá? Aí eu faço o quê? Ó, fiz um switch. Tá na tela toda, Lucas. Ele analisa o que você pressionou na tela como um todo, tá vendo? Ele está baseado no form, ó. Está baseado no form, não no elemento, tá? Aí o que vai acontecer, ó? Eu vejo, ó, switch, analise o evento, o código do evento, a tecla pressionada. Se for a tecla para baixo, ele vai fazer alguma coisa. Então eu posso colocar o evento aqui embaixo, ó, da tecla para baixo. O VK up é a tecla para cima, tá? O VK right, aí eu falei, ó, pega o objeto movimento, que é esse objeto aqui, ó, que foi colocado lá dentro, que é um objeto controlado, e roda quem? E manda andar para a direita, tá? Então, se eu clicar no botãozinho da tecla para a direita, ele vai andar o objeto para a direita. Se ele clicar na esquerda, ele vai mover o objeto para a esquerda, tá? Eu quero pressionar espaço para atirar. Beleza, põe o VK Space aqui, que ele vai deixar. Quer ver? Aqui você tem VK mais um monte de coisa. Ó, tem First, Last, Location, Release, VK1, 2, 3, 4, ABCD, tem tudo aqui dentro, ó. Tá? Então aqui é Event, ponto, uma das teclas que você tem. Tá? O Space, acho que é Space mesmo. Lá embaixo, né? VK Space, ó. Esse cara aqui indica a tecla de espaço, tá?
Então, se você quiser utilizar a técnica de espaço, você usa esse cara. Então, deixa eu colocar mais aqui, ó. Vou colocar, deixar assim, só para ficar mais fácil para vocês, não precisa ter que pesquisar nada. Tá, aqui é VK Space. Pressionou espaço. Pressionou Enter. Seta para a esquerda. Seta para a direita. Seta para cima. E seta para baixo. Tá? Então, o controle do que o seu objeto controlado vai fazer é baseado nisso aqui só. Tá? É só analisar que técnica que ele foi e associar um movimento qualquer a um método qualquer desse objeto. Tá? Bom, e agora? Ou de outro objeto qualquer, ou reinicia, vai ter várias coisinhas aí. Pode pôr botão também. Agora vem os objetos que rodam em paralelo, tá? Que rodam em uma thread. Bom, é um objeto qualquer, né, professor? Agora você fez aqui, ó. Tá, mas é um objeto do tipo andante. O que é andante? Eu coloquei esse nome porque é um objeto que vai rodar de forma paralela, tá? O que o objeto andante tem de mais? Ele é muito parecido com o controlado, tá? Só que o andante, ó, além dele estender o JLabel, que eu tinha lá, ó, além de estender o JLabel, eu fiz o quê? Eu tenho todos os objetos que serão executados de forma concorrente, ou seja, dentro de uma thread, eles têm que ser um objeto runnable, tá? Que é rodável, executável, certo? O que tem esse implemento runnable? O runnable ele tem esse método aqui, ó, método run. O que é esse método run? É a execução dele. Tá? Então esse método run é a execução desse meu objeto, o que ele vai fazer. Tá? Aqui dentro eu coloquei um negócio que vocês acham que vocês fizeram muito pouco, que é um while true. O que é o while true? O while true é para ele rodar para sempre. Tá? Mas aqui dentro eu posso colocar, enquanto pode criar um cara, pode criar um boolean aqui, ó, um private boolean vivo é igual a true. Então você pode falar aqui, ó, enquanto o objeto está vivo, ele vai rodar. Então eu posso colocar um while vivo aqui, ó. Enquanto estiver vivo, ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar andando com ele, ó. Então ele vai ficar rodando em paralelo esse cara, tá? Aqui eu fiz um negocinho para resolver um pouco o problema. Mas aí aqui dentro eu poderia falar assim, ó, if ele bateu na lateral, deixou de ser vivo. Então eu posso colocar se o dis.x for igual a 0, significa que ele bateu na lateral. Se ele bateu na lateral, eu falo aqui, ó, dis.vivo é igual a false. Aí ele deixa de estar vivo, e aí ele morre, ele finaliza a execução desse cara aqui, tá? Então esse método run, ele tem que rodar... tá. Ô Lucas, aí como verificar que ele colidiu com outro objeto, aí vocês vão ver com o Kleber, tá? Eu vou até conversar com ele, ver onde ele está certinho, porque aí vocês têm que entender os conceitos, tá? Como que você verifica se ele colidiu com outro objeto? Você vai ter que ter as coordenadas de cada um desses objetos. Tá? Aí você cria um método colidiu e passa esse objeto para ele. Então, o que você faz? Imagina assim, você tem um tirinho que está subindo. Então, nessa variável do tirinho, o que você faz? Você faz analisar a posição dela com a posição dos outros. E aí você verifica se houve a colisão ou não.
tá? É mais com posição mesmo, esse X e esse Y de cada um deles. Por isso que eu mandei vocês criarem um X e Y aqui, ó, para vocês pegarem toda vez e saber se colidiu ou não. Só que tem que pensar que cada objeto é um quadrado, não é sua posição de cima, então tem que pensar um pouco. Não é algo tão trivialzinho assim, mas também não é nada. Não, as coordenadas de objeto é o canto superior esquerdo dele. Tá? E aí você pode colocar uma largura e uma altura, e aí com a largura e a altura você consegue definir se aconteceu, se um invadiu o espaço do outro aí para morrer. Tá? Mas isso daí, essa a ideia do trabalho de vocês, é bem essa, vocês pensar como resolver esses probleminhas. Tá? Então aqui é uma ideia só, então eu poderia colocar enquanto vivo aqui, ó, e na hora que acontecer alguma coisa eu trocar o vivo para false. Tá? E aí ele sairia desse laço aqui e encerraria a execução. Porque o objeto terminou o run, parou de executar. Tá? Então o run é o cara que mantém o objeto vivo rodando. Vou comentar esse cara aqui, então, isso daqui. Tá, eu vou deixar só o vivo ali. Então existe alguma forma de eu... E tem uma forma de eu matar ele sem precisar fazer esse enquanto. Eu posso dar um dispose no objeto e matar o próprio objeto. Também é válido. Também dá para fazer fácil. Tá? E aí, quando você dá o dispose, ele elimina, para a execução e acaba com tudo. Tá? Então aqui, ó, esse objeto ele tem o mesmo esquema. Ele tem um x e y, ó. Ele tem como chama? O construtor dele, que tem o mesmo carinha de lá, ó. Então, se eu pegar o controlado aqui, ó, eu posso pegar até o mesmo nome dele aqui, ó. Até o comentário eu vou deixar o mesmo, para ficar mais fácil. Tá? Então, eu recebo o container, o caminho do arquivo da imagem e a posição. Ah, professor, poderia criar uma classe maior que esse aí, que encapsularia todo mundo, ou implementes alguma coisa aqui, ó, implementes objetos da tela, poderia. Você pode fazer um monte de coisa, tá? Aí você pode usar todas aquelas técnicas, todos esses conceitos que vocês viram de programação orientada a objeto, e aplicar aqui. Então você poderia criar, em vez de criar um objeto só, que nem quando você vai ter lá o objeto tiro, vai ter o objeto navinha e os alienígenas. O navinha, você sabe que é um objeto controlado. Beleza. Agora o alienígena e como chama? E o tiro, você pode herdar dessa classe andante aqui, ó, e colocar mais coisas nele. Tá? Aí o andar de cada um vai para cima e para baixo, andando em um formato, o outro anda de outro jeito. Tá? Vocês têm a entrega daqui 15 dias. Ô João Pedro. Tá? Quem vai avaliar isso daí é o Kleber, tá? E ele vai passar só a nota para a gente agregar aqui dentro da nossa disciplina. Pode ser que lá na disciplina dele a gente junta todo mundo para ver os trabalhinhos e tal. O Kleber é que vai fazer, vai definir. Tá? Aí vamos entender aqui então, ó. Esse run é o cara responsável por executar a thread, executar em paralelo. Tá? Então aqui dentro, ó, o que eu fiz? Aqui eu fiz algo simples, eu só mandei ele andar. Ó. Esse andar meu, ele faz o quê? Inicialmente, ele estava só andando para um lado e para o outro, tá? Na verdade, andando para um lado só fixo. Aí acrescentei algumas coisas. Uma das coisas é isso aqui, ó. O sleep, ele permite definir um tempo que o objeto vai ficar parado. Porque se você não colocar tempo, esse objeto cria, já não dá nem tempo para você ver o que está acontecendo. De tão rápido que acontece. Então, o sleep, ele faz a thread dormir. Então essa thread aqui, na hora que ela chega aqui, ela para. Por quanto tempo?
ela para, aqui eu coloquei 1000 dividido pela velocidade. Por que 1000 pela velocidade? Então, se eu põe a velocidade de 10, ele vai dormir durante 100 milissegundos. Tá? Se eu colocar a velocidade de 100, ele vai dormir por 10 milissegundos. Então, a gente consegue fazer o quê? Consegue fazer com que a thread durma um pouco, pare um pouco para que ela não faça tudo muito rápido, porque senão vai nem ver o que está acontecendo. Tá? Então, ó, esse andar, então, o que é importante? Aqui, eu faço a thread do objeto aguardar antes de andar de novo. Tá? Então, esse cara aqui delimita. Por que eu coloquei 1000 dividido pela velocidade? Porque quanto mais você aumenta a velocidade, menor é o tempo que ele vai dormir. Tá? Eu poderia colocar lá um tempo lá em cima? Pode ser também, pessoal. Eu quero colocar um tempo. O ideal é que sorteia tudo isso, para ele ficar o mais aleatório possível. Tá? Então, ó, o que eu fiz de sorteio? Ó? Eu sorteei a distância que ele vai andar. Então, ele definiu um determinado x e y. O x vai sobre 2, o y 1. E aí, o que vai acontecer? Então, esse cara aqui sorteia quanto tempo ele vai andar. Qual a distância que ele vai andar nesse primeiro passo. Esse cara aqui, o x e y, ele vai definir quanto que é o incremento em x e quanto é o incremento em y. Sorteado também, ó, tudo com random. Ó. Esse aqui ele vai sortear de 0 a 3 com menos 2, então ele vai andar mais para a esquerda. Então, aqui você consegue delimitar como você quer fazer as coisas. Tá? Então, eu coloquei menos 2, por quê? Porque se ele vai sortear entre 0 e 3, 0 menos 2 vai dar menos 2. Então, vai ser entre menos 2 e 1. Eu poderia pegar aqui e colocar 5, que seria o ideal. Então, ele vai sortear entre 0 e 4. Eu subtraio 2, vai ser de menos 2 até 2. Tá? Então, mostra como fica sem sleep. Vinícius perguntou por que o movimento dele está aleatório desse jeito. É exatamente isso. É para que... aqui o que eu faço? Ó, eu sorteio a distância que ele vai andar numa reta só. Depois eu sorteio como vai ser essa reta. Qual o avanço que eu vou dar em x, qual o avanço que eu vou dar em y. Tá? Depois eu sorteio também qual a velocidade e aí eu calculo o acréscimo da distância. Para que esse acréscimo da distância? Porque se eu somo em x e y, a distância não é o acréscimo em x mais o acréscimo em y. É a raiz quadrada dos quadrados de cada cara desse aí. Tá? Então eu fiz aqui uma formulazinha meio... utilizando um pouco de geometria, né, para a gente entender esse acréscimo. Então, eu sorteio. Então, ó, enquanto eu não chegar na distância que eu quiser, que foi sorteada, o que eu faço? Eu somo a distância andada já com o acréscimo de distância e faço ele andar. Então, ele vai andar um pouquinho. E tá aqui, ó, o andar é aqui, ó. O andar ele faz o quê? Ele pega a posição que está e soma o acréscimo. Pega a posição que está e soma o acréscimo, tanto em x quanto em y. Só que aqui eu faço uma validação para não estourar embaixo. Tá? Então, para não estourar embaixo, eu faço uma validação. Eu poderia validar também para não estourar a parte de cima. Tá? Para isso, eu preciso usar quem? Eu precisaria guardar quem que é o mundo dele. Eu teria que guardar o mundo também. Tá? E aí você poderia controlar as laterais para ele não bater em uma das laterais. Ou você define, ó, ele vai andar só aqui, ó. Vamos definir aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer ele andar enquanto ele for menor que 0, enquanto aqui quando for maior ou igual a 300. Então eu vou colocar 300 por 300, tá? Então enquanto o x for menor que 300, eu vou fazer o x para 299. E aí eu troco o sentido do cara. Tá? Então o que eu fiz aqui? Ó? Esse daqui, ó, aqui, vou comentar aqui em cima. Ó. Esse cara aqui, eu estou vendo, ó,
Se o x for menor ou igual a zero, significa que ele foi para o lado esquerdo e caiu fora da parte da tela. Então ele não pode chegar antes do zero. Tá? O canto superior esquerdo dele não pode estar nem no zero em y, nem no zero em x. Por quê? Porque ele vai cair fora da minha tela. Então ele vai perder o significado, ele vai sumir. Tá? Então, então isso daqui, ó, verificar se não saiu fora da tela. Tá? Então, se fazer fora da tela, onde eu ponho ele para dentro da tela de novo. Tá? Coloco dentro da tela novamente. E aí, eu faço o quê? Mudo o sentido do deslocamento. Tá? Então, se ele estava somando mais 2, ele passa a subtrair mais 2. Então, ele vai bater na lateral e vai voltar. Tá? E aí eu faço isso aí para todo mundo. Tá? Aqui também, ó, se ele for maior ou igual a 300, significa que ele passou do tamanho da tela para a direita. Se ele passou o tamanho, eu volto ele para dentro da tela. Tá? E aí eu inverto, eu vou inverter de novo o movimento dele. Então, se eu multiplico por menos 1, eu estou invertendo o movimento desse cara. Tá? E aí eu fiz isso para todos. Deixa eu fazer com o y aqui também. Só depois que eu faço tudo isso daí, é que eu vou plotar ele na tela. Tá? Então, eu só vou dar o set location depois de analisar, ver se ele não extrapolou a minha tela. Ó. Aí eu mando colocar. O set location é quem desloca esse cara realmente. Tá? Então, aqui, se o y for menor ou igual a 300, se o y for menor, acréscimo em y. Então, agora, o que vai acontecer? Eu vou até diminuir a velocidade aqui. Ó. Vou colocar... vamos fazer ele não dormir nada. Divide por 1 aqui, ele não dorme nada. Tá? Só que agora ele tem um espaço que ele vai rodar. Tá? Então isso daí praticamente ele está sem tempo nenhum. Sem slip nenhum. Tá? Então ele fica meio doidão assim mesmo. Só que ele não sai daqui, tá vendo? Ele fica bloqueado aqui dentro. Ó. Então a gente consegue delimitar qual é o espaço que ele vai executar aqui dentro. Tá? Então esse sorteio aqui, ele sorteia todo o movimento. Na verdade, eu quis incrementar várias coisas aqui. Você poderia colocar só, fazer um movimento mais simples, indo de um lado para o outro. Então eu só mexo em X, então eu sorteio velocidade. Mas aqui é um sorteio para deixar o movimento totalmente aleatório. Tá? Agora você fala assim, o asteroide ele vai andando normalmente. Ele vai numa linha reta, aí ele bate lá e ele volta por outra linha. Então aí você consegue só fazer os movimentos mais simples. Aqui ele está fazendo o movimento mais complexo possível. Tá? Aqui então eu verifico, nessas linhas aqui eu verifico se ele não está extrapolando. Tá? Então essas 4 validações que eu estou vendo, ó, ele ficou menor que 0 ou maior que 300. Então eu tenho um quadrado de 0 a 300, tanto de x quanto y, vai ficar rodando ali dentro. Tá? Então, quem manda realmente na execução desse cara é esse run aqui. Ó. Então, o run, enquanto eu coloquei enquanto está vivo, o que ele faz? Ele vai percorrendo uma distância. Tá vendo? Então, ele vai percorrendo a distância. Quando ele chegar nessa distância, ou seja, então ele define lá, o x vai ser 1 e o y vai aumentar em 2. Então, ele vai andando desse jeito até percorrer a distância. Percorreu a distância, ele sorteia tudo de novo e faz 0 a distância de novo e faz de novo. Então ele vai andando só nessa distância. Tá? E o sorteio é só utilizar o match.random. O match.random, o que ele sorteia? Ele sorteia um valor entre 0 e 1. E aí eu multiplico por alguma coisa, ele vai ficar entre 0 e essa alguma coisa que você colocou. From Java Class. Vamos chamar aqui de giro. Certo? Ó, então, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai receber uma imagem, tá? Ele vai receber onde vai colocar a imagem e vai definir um XY para ele. Então, a mesma coisa dos outros. Ó. Vai adicionar esse cara lá. Só que aqui, ó, ele vai andar até quando? Ó? Ele vai andar
até enquanto o y for positivo, ou seja, tem um valor no y. E aí, na hora que chegar lá em cima, ele vai parar a execução. Então, vou pegar aqui na minha tela do jogo, ó. Aqui, na hora que eu apertar o espaço aqui, ó, space, pressiona o espaço. Tá? Eu vou ter que pegar desse cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui no meu controlado, para me saber a posição dele, eu vou pegar, dar um get x e y aqui, tá? Insert code, getter. Porque para me saber de onde que eu vou sair, tá? Então, generate aqui. Então agora eu tenho um get e setter aqui, ó, para o x e para o y. Então o que eu faço aqui, ó, na minha tela do jogo, na hora que a pessoa pressionar o espaço, o que eu faço? Eu vou criar um objeto tiro, tá? Então eu vou colocar assim, ó, tiro, T é igual 1000 tiro. Tá? O tiro, ele pede o diz, que é a minha tela, tá? A imagem, eu vou colocar o novo de novo, tá? Barra novo.jpg. Tá? E aqui a posição. Ele vai sair de que posição? Eu falo assim, ó, ele vai sair da posição objeto ponto get x, olha lá, pega o x dele, ó, e objeto movito, pega o y dele. Ah, professor, o ideal seria fazer um x mais alguma coisa. Ah, o ideal mas eu não vou ficar pensando muito agora não. Isso é coisa para vocês pensarem. Tá? Então eu criei um objeto tiro, agora eu crio um new thread dele. Ó. Então eu venho lá, ó, crio uma thread nova aqui. Ó. Vou criar uma thread qualquer aqui. Vou chamar aqui, ó, thread tiro, thread tiro é igual ao new thread do T, tá? Então eu criei uma nova thread para esse objeto que é o tiro, e aí eu falo que o thread tiro dou start nele, tá? Então aí, quando eu rodar esse cara aqui, tá aí o cara doidão aí. Aí eu vou deslocar esse cara. Não tá começando não. Aí eu vou acertar isso daí, pessoal, e já passo para vocês também. Bom, pessoal, a solução para aquele probleminha que não aparecia na tela é o nosso objeto, tá? O nosso tiro, que era colocado em tempo de execução durante a execução do código, é que faltou fazer isso daqui, ó, fazer o revalidate. Tá? O que o revalidate faz? Ele revalida todos os objetos que estão dentro de um container qualquer. Tá? Então agora, ó, você recebe lá aonde vai ser inserido, o nome da imagem, o X e o Y, carrega a imagem na memória, define a localização desse componente, guarda essa localização em X e Y. Eu estou guardando o mundo aqui também, tá? Não tem necessidade, mas eu guardei. Adicionei no mundo esse objeto e depois eu revalido, ou seja, todos os objetos que estão no mundo são revalidados, são analisados e recolocados na tela. Tá? Então isso daqui é o que gerava esse problema. Tá? Eu coloquei também aqui, ó, remover do mundo na hora que ele termina a execução dele, tá? Então ele vai rodar até o fim, eu removo do mundo. Tá? Por quê? Porque ele está na minha tela, só que ele está escondido, então eu removo ele. E aí tá funcional aí o nosso programinha. Então vou rodar ele aqui, ó. Só que agora eu fiz alguns incrementos, tá? Para ficar mais bonitinho. E utilizei aí umas figuras que o
o João Vitor Porcel passou para nós, tá? Então, executando aí a aplicaçãozinha. Tá, agora eu fiz diferente já tem aí ó, um monte de bichinho andando, tá? Os tiros funcionando, ó. Só que os tiros não matam ninguém ainda, porque não foi feito tratamento de colisão desses caras, tá? Eu só coloquei um monte de bichinho andando de forma independente dentro da tela. Valeu, pessoal. Um abração a todos aí.